Olá, pessoal! Para a aula de história de hoje, nós vamos fazer uma revisão e o tema é lazer e saúde. Como a gente faz uma revisão de lazer escrevendo? A gente tem que repensar sobre isso, que tal? Hoje preparamos uma revisão diferente. Então, primeiro, nós temos aí uma pirâmide de atividade física, porque saúde tem a ver com esporte, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Então, nós colocamos essa pirâmide aí para vocês tomarem conhecimento e cuidarem melhor do corpinho de vocês. Tem atividades de exercício, de esporte, e tem atividades de lazer também, né? Tem gente que acha que esporte é lazer, tem gente que acha que não. Aí vai de cada um. E tem atividades que são lazer e não são esportivas. Então, a gente colocou aqui um pouquinho dos dois, tá? Nessa pirâmide para a gente observar. Então, vamos ver. Ó, a pirâmide, ela começa grande embaixo na sua base e vai subindo e ficando menor, lá no topo, certo? Então, é isso que a gente tem que fazer com a nossa vida, com o nosso dia a dia. A gente tem que prestar atenção se os nossos hábitos, se as nossas atitudes estão de acordo com essa pirâmide, que é uma sugestão, mas que tem muito bom senso, né, nessa sugestão. Então, vamos ver. Ó, primeiro na base. Seja criativo, procure uma variedade de maneiras para se manter ativo. Então, diariamente, tanto quanto possível, caminhar com o cachorro, procurar caminhos mais longos, usar escadas ao invés de elevador, caminhar até o correio ou supermercado, trabalhar no jardim, estacionar o carro longe do local de trabalho, fazer caminhadas extras. Então, isso é importante. A gente está botando o nosso corpo sempre em movimento. Quando a gente fica muito sedentário, muito parado, nosso corpo começa a dar problema, né? Então, a gente começa da base com exercícios que a gente tem que fazer diariamente, todos os dias. Depois, diminui um pouquinho ali, de 3 a 5 vezes por semana. Exercícios aeróbios ou aeróbicos, né? Mais de 30 minutos. Então, caminhada rápida, ciclismo, natação, jogging, futebol, basquete, tênis, dança, artes marciais, trilha. São exercícios de recreação mais de 30 minutos. Então, esses exercícios a gente precisa fazer de 3 a 5 vezes por semana, que é para ter um gasto calórico maior, né? Então, isso é importante também, a gente procurar fazer isso. A gente sabe que nesse período de pandemia, às vezes fica complicado, mas a gente pode fazer em casa. Tem tantas aulas em casa que a gente consegue ver, né? Aí vai acompanhando o exercício e vai ali, ó, em casa se exercitando. O importante é não deixar de lado. Atividades de lazer. 9 a 3 vezes por semana. 9? Como assim? Porque às vezes num dia você pode fazer 2 vezes essa atividade. Mas a gente sabe que a semana tem 7 dias. Mas não necessariamente a gente precisa fazer uma vez só por dia. A gente pode fazer 2 num dia, 3 num dia, no outro não dá para fazer. Aí compensa, entendeu? Aí a quantidade de vezes, não de dias. Tá legal? Então, aí tem exemplos: golfe, boliche, beisebol, jardinagem, musculação, yoga, alongamento, flexões. Então, você pode fazer alternadamente várias vezes ao dia, né? Atividade de flexibilidade e força também são boas, são importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. E lá no topo da pirâmide fala: reduza o tempo de assistir TV, jogar no computador, permanecer sentado por mais de 30 minutos. Eu sei que a maioria de nós fazemos muito isso, mas aqui tem uma piramidezinha para a gente começar a pensar. Não sabia que fazia mal isso, ficar tanto tempo na mesma posição, realmente. Deu um tempinho? Levanta, estica as pernas, dá uma volta, retorna para o que está fazendo, né? Muda a posição,
Não fica tanto tempo no computador, tanto tempo na TV, tanto tempo sentado. Isso o seu corpo vai agradecer lá no futuro. Pode ser que hoje você não perceba nada, mas no futuro você vai perceber. E lá embaixo tem uma legenda: correr, nadar, pedalar, praticar algum esporte. Tudo isso é sempre bom para a saúde, certo e errado. Quando um exercício é feito sem controle, gera mais problema do que benefícios. Por isso, a gente precisa de uma orientação. Fazer sem orientação, sem um profissional, sem uma indicação, também pode ter problemas. Então, não é fazer sem parar e sem ter uma orientação realmente, tá bom? Então, tudo tem que ser acompanhado. Bom, pessoal, uma das formas de manter boa saúde é fazendo exercícios e caminhar é um bom exemplo. Pensando nisso, sugerimos uma leitura sobre um passeio pela cidade e aproveitar também para conhecer um pouco mais sobre ela. Basta acessar o link abaixo, porque só exercícios com o corpo a gente tem que fazer? A gente tem que fazer exercício, na nossa mente, no nosso cérebro. Por isso essas imagens a gente colocou. Enquanto a gente está lendo, a gente está trabalhando o nosso cérebro e a gente está cuidando da nossa mente. Então, acessem aí essa indicação na árvore de livros, nós colocamos o link. E aí, essa leitura é bem bacana, porque ela é tão boa quanto o lazer e saúde, com essa temática, quanto a temática de profissões no campo e na cidade, porque nela também vai abordar esse tema. Então, é muito importante para vocês estarem se apropriando de 2 assuntos importantes de história. Tá legal? E eu coloquei aqui uma brincadeirinha, mas que tem fundamento. Anatomia de uma leitora. Olhos para ver pistas nas imagens e palavras. Tem os olhos, um olho vivo. Mente curiosa para pensar nas ideias dos livros, ouvidos para escutar o que os outros pensam, coração para se unir às histórias, livros, muitos livros, muitos livros, mãos para cuidar dos livros com carinho e boca para ler com a expressividade de um contador, com entonação, como a gente vem falando em português, que a pontuação dá entonação na hora da gente falar, na hora da gente ler. E ler faz muito bem. Sugerimos também para a aula de hoje uma leitura, a leitura, né, do slide anterior, mas também a prática de alguma atividade física, pode ser individual ou com a sua família. Divirtam-se e cuidem-se. Aqui a gente botou alguns exemplos, né? Colocamos até um atleta que não tem a perna inteira, que às vezes a gente fica dando desculpa, né? Porque eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. E ele ali é um incentivo para a gente, né? Para a gente perceber que quando se quer, se tem vontade, qualquer limitação fica pequena. Então, pode dançar, pode fazer exercício em casa, pode fazer yoga, enfim, correr, vai fazer alguma coisa para botar esse corpinho e a saúde ficar em dia. Bom, propostas de casa, ler as indicações da árvore de livros, coloquei algumas lá na semana passada, coloquei essa da aula de hoje, e aí entra lá na parte de indicações, vê se já leu todas. Se já leu todas, pode ler outras à vontade. Se não leu todas, cumpra com o que a gente pediu, tá bom? Um beijo grande, pessoal. Até a próxima.